adquirir um carro, financiar um carro, ou você que ficou desempregado e vê a Uber como uma fonte de renda. Pessoal, é muito triste você ter que financiar um carro e ter que devolver o seu carro porque você não consegue honrar com as suas promissórias ou aí com a sua Bíblia que você teve aquele sonho de conseguir comprar o seu carro, conseguiu comprar o carro, mas no final tudo deu errado e você tem que devolver o seu veículo. E nesse vídeo a gente vai abordar alguns erros que eu cometi e no final de tudo você vai entender o porquê eu vou ter que devolver o carro, tá? Antes de tudo, seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Ronaldo César, sou motorista de aplicativo aqui no estado do Rio de Janeiro e já estou nessa caminhada aí há mais de 8 anos. Esse canal aqui foi montado para passar dica, estratégia, falar sobre posicionamento, falar de metas diárias, aquilo que posso te ajudar para você melhorar o seu faturamento, tudo bem? Pessoal, antes de tudo, eu peço que você deixe o seu like, porque esse vídeo aqui eu quero que ele alcance o máximo de pessoas que estão pensando em adquirir o seu carro, né? Conquistar um bem e de repente algumas coisas que eu cometi de errado, né? Você possa pensar ou você não caia nesses mesmos erros que eu cometi, tá legal? Pessoal, antes de tudo, bota uma coisa na cabeça de vocês. Eu quero te fazer algumas perguntas e com essas perguntas eu vou justificar em cada pergunta para você entender como funciona a cabeça de um cara que trabalha por aplicativo, um cara que tem carro, um cara que tem aluguel, um cara que depende diretamente dos aplicativos, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: antes de você financiar o carro, se você é um cara casado, se você tem sua esposa, mano, senta, conversa com a sua esposa, pergunta o que ela acha, porque a mulher, por si, ela tem um dom. Eu fico assustado, né? Para quem não sabe, né? Para quem já me acompanha um tempo aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, Uber do Arnaldo, sabe que eu tive um Sandero branco, né? Eu comprei esse Sandero branco, paguei 25 parcelas e tive uma proposta de um carro melhor, um HB20 vermelho. Foi amor à primeira vista no HB20. Abandonei, devolvi o meu Sandero, né? Devolvi o meu Sandero. O carro tava filé demais. Eu devolvi o meu Sandero e abracei o HB20. Minha esposa falou o seguinte: não devolve o Sandero, não fica com esse HB20. Mas o ego, o status, porque grava vídeo, né? O carro é mais bonito, o carro é mais confortável, e etc e tal, e parará e pererê. 3 meses depois o carro começou a dar problema. Depois que eu devolvi o Sandero, o carro começou a dar problema atrás de outro, um problema atrás de outro, um problema atrás de outro, um problema. Tive estresse com a pessoa que me passou o carro. Enfim, no final das contas eu não vi minha esposa e paguei um preço muito alto. Fiquei um ano praticamente sem carro, tive que alugar carro dos outros para trabalhar, porque tudo que minha esposa previu aconteceu, tá? Tudo, tudo, tudo. Então, se você está pensando em adquirir ou financiar um carro, senta com a sua esposa, conversa com ela, vê, né, até que valor vocês podem pagar. E outra, tá? E outra coisa, você conversou com a sua esposa, entraram no acordo, os dois estão com consenso. Por que eu falo isso? Porque a sua esposa está comendo com você bife, carne, batata frita, um filé mignon, tudo bem, porque se der ruim, você tiver que comer ovo, quem vai comer ovo junto com você é ela. Quem tiver que comer só arroz puro, vai ser sua esposa que vai pagar. Então, antes de tomar qualquer decisão, vai por mim. Escute a sua esposa, converse com ela, tenta entrar em acordo os dois. Porque depois que você assinar um contrato, pegar a Bíblia, irmão, se um mês você enrolar, já era. Você não consegue botar mais a prestação do carro em dia. Você não consegue. Vai por mim, que é de uma pessoa que já passou por isso, tá? Outra coisa, segunda pergunta. Você acha que na hora que você vai financiar o carro lá, né? Uma das coisas que eu fico muito revoltado é isso. Quando você vai financiar um carro, o vendedor ele tem uma tabela, tá? Ele tem uma tabela de se eu não me engano, a 10. De 1 a 10. E ele sabe muito bem até que juros ele pode jogar para você que tá comprando um carro, tá? Porque o carro quanto mais novo, menos o juro. Carro quanto mais velho, o juro é mais alto. Isso
Isso é um papo de vendedor que eu conheço e eu sei que essa tabelinha lá que eles têm lá no computador deles, quando eles financiam um carro, eles jogam, fazem uma simulação e jogam, por exemplo, a tabela 8. O cara quer lucrar o máximo, tirar o máximo de você. Depois que tudo é aprovado, o vendedor ele ainda tem a cara de pau de falar assim para você: olha, irmão, para o seu carro ser aprovado, a gente precisa no mínimo de 3 mil de entrada. 3 mil, seu carro já foi aprovado. E você tem aquela sensação de, pô, eu vou dar 3 mil, mas não vai adiantar de nada, não vai mudar nada. 3 mil é simplesmente para o vendedor ficar com 1.000, 2 mil para a loja. Se ligou? Então toda vez que você for financiar o carro, quanto mais novo esse carro for, menor é a taxa de juros. Se você tiver um nome muito bom, ou se você tiver uma entrada num valor satisfatório, um valor que você sabe que vai dar uma diferença na parcela, tudo bem. Se você não tem esse valor, às vezes é muito mais fácil você comprar um carro sem dar a entrada do que você dar 2, 3 mil, um dinheiro que você podia segurar para pagar a prestação do carro quando você pegar o carro. Aí o vendedor vem e joga para você, para o seu carro ser aprovado, você precisa no mínimo pagar aí 3 mil de entrada. Os 3 mil de entrada é para ele. É 1.000 para o vendedor, 2 mil para a loja. Vai dizer que você nunca passou por isso? Deixa aqui no comentário para ver se eu estou falando alguma coisa de errado. Vê se eu estou falando alguma mentira. A terceira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: quanto tempo você acha que você vai conseguir trabalhar dentro de um carro de aplicativo para você conseguir pagar suas dívidas? Me fala aí. Quanto tempo? Porque eu trabalho no mínimo 12, 13 a 15 horas por dia para fazer uma meta de 500, 600 reais. E olha que eu já tenho 8 anos trabalhando como aplicativo. Então, se você está pensando em comprar um carro financiado, tome muito cuidado. Porque se você não tem a prática de trabalhar, né, nos aplicativos, você não conhece a sua cidade, você não sabe a dinâmica da cidade, você não sabe o melhor horário para começar, o melhor horário para você, né, dar continuidade ao seu trabalho, isso tudo faz uma diferença muito grande no seu financeiro. Por quê? Se você não conseguir começar a pagar a prestação do carro, atrasar as prestações, começar a faltar coisa dentro de casa, vai começar a sua pressão psicológica de você não conseguir arcar com as consequências com, com os valores que você tem que pagar em casa, vai começar a gerar uma bola de neve, você vai embolar a prestação do carro. Se você não for um cara organizado financeiramente, o seu carro vai atrasar, o carro vai dar manutenção, você vai ter que pagar o seu aluguel, você vai ter que pagar a luz, você vai ter que pagar a escola da sua filha e você vai ter que pagar o seu custo mensal por mês. Então, se você está pensando em pegar um carro, financiar um carro, senta. Se você nunca trabalhou no aplicativo, tenta alugar um carro, faz de tudo, mano, faz um teste antes de você entrar e abraçar uma prestação de 1.700, 1.800, 2 mil reais. Faz um teste, porque se você não fizer esse teste, se você for de cara comprar um carro, não que eu estou falando que você não vai conseguir. Eu só quero que você entenda tudo que eu estou te falando para você não cometer o erro de financiar um carro e ter que devolver o seu carro. E isso se tornar uma frustração sua, porque carro, querendo ou não, a gente que é homem, o carro mexe com o nosso ego. A gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa conquista, a gente poder trabalhar na nossa coisa é muito bom. Então, tenha em mente algo importante. Você vai ter que trabalhar no mínimo de 12 a 15 horas por dia, tá? E isso aqui vai ser a sua empresa. A sua empresa ela tem que ser lucrativa, tá? A sua empresa tem que ser lucrativa. Então, tome muito cuidado quando você for financiar o carro. Esse carro aqui é muito novo, ele é muito lindo. E o que aconteceu nesse carro aqui, eu vou falar no outro vídeo. Vou mostrar esse carro para vocês. Eu vou falar tudo para vocês do que aconteceu com o proprietário desse carro. Ele chegou para mim, me perguntou, tudo eu vou te falar. Antes que você me pergunte, Ronaldo, cadê seu carro? Meu carro tá alugado, tá? Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu tô com minha habilitação suspensa e eu tô 8 meses sem poder dirigir. Então eu tô me virando, né? Eu tô cortando o cabelo, fazendo barba, dando meu jeito, irmão. Eu sou homem, então homem tem que dar seu jeito. O homem não sente e chora, ele se reinventa. Então, se a vida fica difícil, aprenda a se virar. Então, esse vídeo é muito importante para você que está pensando em adquirir um carro, financiar um carro. Você já parou para analisar, já parou para pensar nisso tudo? Por que eu estou te falando isso? Eu vi um influenciador aí, ele fazendo um vídeo com um dono de uma agência de carro, tá? Não vou falar o nome, até porque a gente troca ideia, mas eu vou dar ele como exemplo, tá?
Ele fez um vídeo falando assim, se você não tem condições de comprar um carro, não compre, para botar no juro abusivo. Aí eu fiquei eu parei na minha cabeça e fiquei engraçado. O cara, aí ele falou, toda vez que você for comprar um carro agora, a lei mudou. Você já sai daqui com papel assinado dizendo que você aceita o acordo e você aceita o juro do carro. Então, no caso, você já sai dali entubado. Por mais que hoje em dia você entre com ação na justiça, que redução da taxa de juro, o banco hoje em dia já está malandramente. O banco não. As lojas de automóveis já estão com esse meio que esse papel assinado para você não poder entrar com um recurso de juro abusivo ou entrar pedindo abaixar o juro do financiamento do seu carro. Aí eu vi ele falando, se você não tem condições de comprar um carro, não compre. E esse cara mesmo que falou aí, esse influenciador, ele indica a loja, ele ganha comissão em cima de você quando você vai lá e compra um carro. Ah, Ronaldo, é o trabalho dele. Tudo bem, não estou reclamando. Ele está fazendo o trabalho dele digno, tá? Honesto. Mas o cara tem que se lembrar que ele já teve 2 carros que foram busca e apreensão, perdeu um carro, ficou com o nome sujo. Hoje em dia ele está num patamar diferente, né? Tem os influenciadores que hoje em dia não grava mais conteúdo, só fica de rifinha. Então, cara, não se iluda com a vida de ninguém. Faça o seu. Não olhe com o influenciador, o cara faz todo dia R$ 500, R$ 1.000. Pô, mas tu sabe a necessidade dele para todo dia ele fazer esse valor? De repente o cara tem uma prestação de 3.000, tem um aluguel brabo. Mano, eu moro no centro de Campo Grande, meu aluguel é alto. O custo da minha vida é muito alto. Mas graças a Deus, até hoje, Deus não tem deixado faltar nada para mim e para minha família. Eu tenho, óbvio que eu tenho segurado tudo, todo o dinheiro que entra eu seguro, mas Deus não tem deixado. Eu não atrasei meu aluguel, não atrasei minha luz. Tô aqui, ó, Deus tá me dando mais uma oportunidade. Eu vou falar para vocês tudinho desse carro no próximo vídeo. Deus tá me dando, perdi um carro. Deus está me dando condições de ter mais um carro sem estar trabalhando. Vocês têm noção do que é isso? Então, preste atenção em tudo que vocês for fazer, tá? Confia em Deus, bota Deus na frente, escuta sua esposa antes de qualquer coisa. Pega esse vídeo aqui, analisa todos os pontos que eu tô falando para você antes de você fazer uma loucura de comprar um carro financiado e você ter que devolver o seu carro porque você não conseguiu arcar com o seu compromisso financeiro de pagar ele pelo banco, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui um like. Preciso que você deixe o seu comentário para saber se esse vídeo aqui foi diretamente ao ponto que eu quero falar direto para você. Que tome muito cuidado. Não caia em vídeo de nenhum influenciador. Ele tem uma vida, você tem outra. Então, corra atrás do seu. Faça o seu sem depender de ajuda de ninguém, tá? Esse vídeo aqui foi diretamente para você que está pensando em comprar um carro financiado. Mais uma vez, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário para ver se essa ideia que a gente trocamos foi uma ideia válida. E deixa aqui no comentário a sua experiência por financiamento de veículo, tá? Conto com você, espero você no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês o carro, como é o carro. Valeu? Te vejo no próximo vídeo. Fui!